Bom dia, gente! Estamos aqui hoje com um tema maravilhoso, que é a minha jornada para a superfixação dos fios, a superfixação do pigmento com fios que fixam em uma passada. Pois é, nem sempre foi assim, e hoje eu vou contar para vocês bastante sobre essa jornada até conseguir os resultados que eu consigo hoje. Eu sou a Joana Rubinstein, designer de sobrancelhas, micropigmentadora e empreendedora na área da beleza há 12 anos. Hoje a gente vai focar, eu vou contar para vocês dessa história toda que lá em 2017, quando eu comecei, era muito diferente. Vou mostrar para vocês fotos e tem muita coisa para contar. Se você não conhece, eu tenho um canal no YouTube, é o Joana Rubinstein. Corre lá, se inscreve e ativa o sininho para receber todo o conteúdo que a gente disponibiliza por lá. Gente, quem aí já teve dificuldade em lidar com a fixação do pigmento na pele da sua cliente? Já vi muitas profissionais que entraram em contato comigo falando, puxa, eu faço os fios finos na hora e aí depois quando ela volta pro retoque não tem nada. Olha só, teve gente inclusive que eu já pedi para me mandar fotos e vídeos do trabalho para ver se eu conseguia ajudar de alguma forma aí. Como é que essa história o que estava acontecendo ali na implantação para eu poder orientar melhor para a pessoa conseguir melhorar o resultado dela. Lá em 2017, quando eu comecei com a micropigmentação, quando eu me comprometi com a história de virar micropigmentadora como profissão real, era a minha única profissão. Antes disso, eu trabalhava com maquiagem e tive um período aí onde eu intercalei essas duas profissões e eu vi que eu precisava ter um comprometimento com a micropigmentação. E lá em 2017 eu comecei a registrar mais os meus trabalhos, passei a ter mais trabalhos e comecei a registrar com fotos e vídeos e tudo mais o trabalho que eu estava fazendo. Gente, eu vou dar uma pausa um minutinho e eu já volto. Voltei. Eu achei que a Audrey queria falar comigo. A Audrey sempre me acompanha aqui nos vídeos, nas lives do Instagram. Então, lá em 2017, eu entendi que o Instagram era uma ferramenta de trabalho. Então, eu precisava registrar tudo o que acontecia de como voltavam os meus retoques, de como eram os pós-imediatos do meu trabalho, e entendi que eu precisava ter isso registrado, tanto por uma obrigação legal, né? A gente tem que ter esse material, tanto para eu poder divulgar o meu trabalho e assim conseguir mais clientes. Ai, quando eu vejo as fotos daqueles trabalhos, eu me sentia feliz, eu me sentia orgulhosa. A realidade em 2017 era muito diferente. Mas olha quanto tempo até eu conseguir chegar num resultado que vem trazendo pessoas me perguntando como é que você faz? É uma passada só mesmo? É verdade isso? E foi todo esse trajeto até eu entender quais pilares eu precisava desenvolver para conseguir essa fixação excelente. Deixa eu mostrar para vocês uma foto de como era o meu trabalho lá em 2017. Deixa eu compartilhar aqui. Essa foi a foto mais antiga que eu encontrei. Ela, se eu não me engano, é de abril de 2017. Essa é uma foto depois de 30 dias, quando a cliente voltava para o retorno. E, gente, vou tirar a foto um pouquinho. Voltava daquele jeito. Ou seja, quando eu tinha retoque de micro, eu perdia o fôlego. Eu ficava desesperada, eu ficava super preocupada. Porque era assim, tá, a cliente vai vir. Será que ela vai estar satisfeita? O que será que sobrou dessa micropigmentação? Porque muitas vezes a cliente voltava e eu tinha que fazer
tudo de novo, ou fazer, sei lá, 80, 90% de novo. Então a minha fixação era muito ruim e naquela época eu passava o anestésico, passava o fio, fazia de novo, Falava-se muito em repasse e eu vejo as pessoas falando sobre repasse até hoje. Tem profissionais aí muito famosos e tudo mais que falam muito sobre repasse, mas o que eu fui entendendo com o passar do tempo? Que se eu tiver repasse eu vou ter mais lesão na pele e se eu tiver mais lesão na pele eu vou ter um resultado como esse que eu vou mostrar para vocês de novo. Era isso aqui que acontecia. E isso tirava o meu sono, me deixava aflita, me deixava angustiada, porque, poxa, fazia os fios, eles estavam ali, a cliente chegava 30 a 45 dias depois, que é o período que a gente tem para fazer esse retoque, e era esse o resultado que tinha. Quando eu olhava, eu ficava muito triste. As clientes, graças a Deus, ficavam felizes, porque muitas vezes a cliente não sabe exatamente a diferença de uma coisa e de outra. Mas ela sabe, né? Assim, na técnica, na minúcia, mas ela sabe se ela gosta ou se ela não gosta. E quanto mais refinado, quanto melhor é a fixação dos fios, melhor é o nosso resultado e, consequentemente, mais satisfeita a nossa cliente fica. E aí as clientes chegavam assim e eu ali rezando, ai meu Deus do céu, tomara que ela esteja feliz porque eu não tô. E aí eu me colocava a fazer tudo de novo para que ela ficasse com as sobrancelhas como ela queria. O que acontecia desse resultado depois de um tempo? Eu tinha um pouco de expansão do pigmento. E expansão do pigmento é algo que ninguém quer quando a gente tem micropigmentação fio a fio. Esses fios, a proposta é que eles durem até o momento que essa sobrancelha apagar. E aí fui indo, passando esses sufocos e testando coisas novas e tudo mais. E sempre com essa angústia do retoque. O que é que eu vou ter que fazer nesse retoque para conseguir garantir que a cliente esteja feliz e que eu também esteja feliz? Isso é uma coisa que eu trago muito forte para o meu dia a dia. Eu falo muito sobre trabalhar com verdade. Esse trabalhar com verdade tem muita relação com eu estar me sentindo bem, feliz e confiante do trabalho que eu estou fazendo, e é isso que eu vou entregar para minha cliente. É fundamental esse sentimento, porque senão a gente sabe que a gente não está fazendo o nosso melhor. Naquele momento, naquela época, há 6 anos atrás, eu estava sim comprometida com o meu melhor. Mas eu sabia que aquilo lá não era o melhor que podia existir. Então eu continuei e fui entendendo vários elementos que eu precisava desenvolver para conseguir chegar nos fios que fixam com uma passada. Então consegui essa fixação com os fios finíssimos. E aí hoje em dia é esse o resultado aqui que eu alcanço nas minhas micropigmentações. É muito grande essa diferença, não é? Gente, eu perdi o sono antes. Eu ficava super angustiada. E de alguns anos pra cá, eu fui fechando algumas caixinhas, entendendo que não é só o desejo. Isso tem a ver com o treino da maneira correta. Então, para a gente conseguir fios assim, a gente tem que desenvolver alguns pontos, que é o treino da maneira correta e eficiente. Vejo muita gente treinando com material que não é adequado. E não quer dizer que a gente tenha, gente, que trabalhar para o treino necessariamente com coisas caríssimas. A gente precisa trabalhar de maneira organizada. Então, você vai sentar para o seu treino, você vai sentar com foco, atenção, num ambiente que você consiga se dedicar a esse momento, que sejam 10 minutos. Então foi o treino, foi a trama, falamos sobre trama recentemente, né? Falei sobre a arquitetura dos fios, então a trama se desdobra em arquitetura dos fios também. E entendi que para eu conseguir os fios super finos,
que fixam dessa maneira, sem eu ter que repassar, eu precisava coordenar esse movimento. Não é só a gente riscar um fio e ele tá fininho. Quando a gente risca o fio e ele tá só fininho, gera esses problemas que muita gente vem me mandando vídeo e foto perguntando. Mas na hora que eu faço, fica fininho. E ele fica, mas ele não está implantado da maneira correta. A gente tem que saber como trabalhar a pele, como coordenar todos esses movimentos para ter essa fixação excelente no nosso resultado. Que queixa que eu tenho recebido das pessoas? Jô, quando eu fazia da maneira errada, errado é pesar a mão, aprofundar esse pigmento ou repassar várias vezes esse pigmento. E isso depois de alguns meses, poucos meses, o pigmento todo expande, ele esfuma. E a gente não tem um resultado tão bacana a longo prazo. E a pessoa me falou assim, Jô, quando eu fazia errado, eu tinha mais clientes do que quando eu comecei a fazer os fios finos, né, uma micropigmentação mais natural. Hoje eu não tenho clientes, essa pessoa me falou isso, eu faço 2, 3 micropigmentações por mês. Por quê, gente? Porque micropigmentação é um investimento. O que a gente quer do nosso investimento? Colher os frutos desse investimento. Né? A cliente quer a sobrancelha dela belíssima ali, super bem feita e tudo mais. Se ela faz, na hora fica legal e depois de 30 dias ela volta e não tem nada, ela não quer fazer esse investimento. Ela era aquela cliente que me deixava com o coração em palpitação lá em 2017, 2018. A cliente precisa colher os frutos desse investimento. Então, a gente precisa refinar essa história e foi tudo isso que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos para conseguir passar de fios que não fixavam bem, que esfumavam ao longo do tempo, que expandiam, para eu vir daquela história para essa de hoje. Olha só essa foto, eu acho isso aqui muito maravilhoso, que é essa jornada. Quantas coisas eu precisei desenvolver para vir. Aqui nessa primeira foto, ela é de 2019, se eu não me engano. A diferença da fixação e da espessura desses fios, de como eles eram antes para como eles são agora. E essa foto nem é a mais atual de todas, mas a diferença. Teve um caminho muito grande para entender o que é que eu precisava fazer, como que eu precisava treinar, como que eu tinha que melhorar o meu olhar, como que eu tinha que coordenar esses movimentos. A gente tem alguns movimentos para coordenar quando a gente vai fazer uma fissura de fio. E eu achava que era só ir lá e fazer. E tem muita coisa, a gente tem que esticar a pele, a gente tem que rotacionar o tebore, né? E a gente tem que ter um movimento de pêndulo e a gente tem um movimento de arraste. Se a gente não coordenar esses movimentos todos, a gente até consegue um fio como dessa primeira foto, mas o que a gente quer é um fio como da segunda foto, a foto de baixo, que fixa super bem em uma passada, que tem nitidez. E aí, de um tempo pra cá, o retoque deixou de ser um momento de pavor e desespero pra mim e passou a ser um momento de prazer, onde eu podia curtir o resultado do meu trabalho. Então eu recebo hoje uma cliente que está satisfeita com o resultado dela. Eu fico super satisfeita também de ver os fiozinhos ali, de ver tudo com muita naturalidade, que é a proposta que eu expliquei para ela lá desde o começo. Foi esse o acordo que a gente fez, né? Então ela vem e eu tô feliz de fazer esse retoque. Não tem mais aquele desespero. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E eu vejo muita gente também, quando a pessoa não tem uma boa fixação, falando assim, é a pele da cliente. É porque a pele da minha cliente não fixa. Que situações são as situações que a gente pode falar sobre isso? Quando a gente tem uma boa amostragem, né, um bom panorama do nosso trabalho, então eu faço ali, vamos dizer,
20, 30, ou melhor, vamos pensar num período maior. Eu faço 100, 200 micropigmentações. Cada um tem uma frequência, né, de atendimento, enfim. Mas você pega ali uma amostragem, 100 micropigmentações. Quantas dessas 100 micropigmentações eu tive boa fixação? 50%? 70%? Isso a gente ainda pode falar que é a técnica. Se a gente tem boa fixação em 50% e tem fixação ruim em outros 50%, a técnica ainda não está alinhada. Quando que eu posso falar que essa culpa é da minha cliente? Quando que eu posso colocar isso na bagagem da cliente, né? Falando que a pele dela não fixa. Se eu tenho dentro desses 100% que eu estabeleci, vamos colocar como 100 micropigmentações, se eu tenho uma, duas clientes que eu vou ter que refazer a sobrancelha inteira. Porque aí são características muito particulares. Mas se de 100 micropigmentações, 98 eu tive uma excelente fixação, aí eu posso dizer que é a pele da cliente. Agora, o oposto, gente, ficar falando... A gente com resultado ruim, profissional com resultado ruim, tendo que refazer a micropigmentação no retoque, isso é erro de técnica. É falta de conhecimento, falta de refinamento técnico. E aí a gente tem como resolver para parar de botar a culpa na cliente, né, gente? Jo, a Flávia tá falando que ela acha que é pigmento. Pigmento, perfeito. O pigmento, Flávia, é uma coisa importante para a gente trabalhar? Sem dúvidas, a gente tem que trabalhar com pigmentos de excelente qualidade. Só que vários pigmentos são capazes de a gente conseguir uma fixação excelente se a gente estiver trabalhando da maneira correta. Se a gente só estiver colocando na culpa do pigmento, não adianta, você pode usar o melhor pigmento do mundo, você ainda vai ter problema de fixação. E aí vai botar a culpa no pigmento. Mesma coisa, se você não tá com a sua técnica ajustada, aí você coloca na culpa da pele da cliente. É fácil, gente, é fácil a gente colocar a responsabilidade em elementos que a gente não tem controle. A gente não precisa viver dessa maneira. A gente pode sim tomar o controle da situação e falar: opa, tem gente que tem fixação muito boa, que tem fixação excelente em 90% dos casos, que tem fixação razoável em outros 7, 8% e que não tem boa fixação em 1, 2%. Aí é a culpa da cliente. Ah, eu percebi que o pigmento tem um pouco mais de desbotamento e tudo mais. A gente vai encontrar pigmentos que sejam mais interessantes. Eu hoje trabalho com o pigmento da FI. Muita gente no mercado da micropigmentação fala: é o melhor pigmento do mundo, ele fixa não sei o que, não sei o que. Eu gosto muito, mas tem pigmento nacional que tem uma fixação excelente. O pigmento da RB, por exemplo, Natural Pigmento, são pigmentos excelentes, eles dão uma fixação muito boa também. Então não é só o pigmento. Nada anda sozinho, a gente tem vários pilares e a gente vai começar a falar mais sobre esses pilares da fixação para conseguir desenvolver essa história e a gente tomar as rédeas dessa situação. A gente não vai mais colocar a qualidade do nosso trabalho relacionada a coisas que não estão no nosso controle. Vocês vão perceber que se a gente toma esse controle para nós, a gente consegue determinar os resultados mesmo variando produtos. Eu vi aqui, Flávia, que você está me perguntando da Love Beauty. Já usei como fixação, excelente. Não tenho o que reclamar. Eu não sou muito fã da degradação desse pigmento. Eu acho que ele degrada um pouco avermelhado, alaranjado, depois de 1, 2 anos. E é uma degradação que eu não acho bacana. Eu prefiro a degradação de pigmento orgânico para um pigmento mais acinzentado. Eu acho que se a gente tem... Vou mostrar para vocês aqui uma sobrancelha cicatrizada com 2 anos. Gente, observem esses fios, tá? Isso é fio realizado 2 anos, não, perdão, 1 ano e meio.
olha como eles continuam finos, eles só perdem a intensidade. Então, sim, eu já usei o pigmento Love Beauty e ele não é um pigmento ruim, só que ele não tem, algumas das características dele não me agradam. O que que você vem usando de pigmento que você acredita que não é, que é o pigmento que tá te dando esse problema de fixação? Você tá usando o Love Beauty? A gente tem que assumir as rédeas da situação para a gente ter satisfação e realização profissional quando a gente está trabalhando. Quando eu estava lá atrás, em 2017, 2018, eu sentia que tinha alguma coisa que eu tinha que entender melhor para eu poder ficar mais satisfeita com o meu processo. Eu coloquei isso muito forte como a trama dos fios e corri muito atrás de desenvolver a trama de fios e agora eu tenho um resultado que é muito leve, que é muito natural. Eu coloquei nos stories ontem à noite, depois corre lá, depois que terminar a live, para vocês verem esse resultado. Eu falava muito sobre o pigmento, achando que o pigmento ia ser o responsável, então eu rodei vários, eu usava pigmentos caríssimos, que me diziam que eram o melhor pigmento, eu usava Color Source no começo. Há 6 anos atrás, um pigmento de R$ 400, R$ 500 era muito mais caro proporcionalmente do que hoje. E eu ia tentando essas coisas e eu fui entendendo que não era só o pigmento, que não era só a trama e que a gente tem uma coisa de uma coordenação desses movimentos todos, que é quase como se fosse uma dança. E fui investindo nisso e procurando entender isso melhor e tudo mais. Deixa eu espiar aqui. Muito bom saber a sua opinião. Eu já usei da Gama e achei uma fixação excelente, mas a longo prazo eu sentia que a cor ia escurecendo e mudei para Love Beauty, mas não estou tendo uma boa fixação. O pigmento Love Beauty é um pigmento que você vai ter que trabalhar um pouco diferente. Sempre que a gente mudar a textura do pigmento, a gente tem que ajustar algumas coisas também. Avalia se o Love Beauty vai te dar a longo prazo a cor que você deseja. Como que era nos pigmentos da Gama? Que a longo prazo você sentia que a cor ia escurecendo. Ele ficava chumbado? Será que essa micropigmentação não está muito profunda para o pigmento que você está usando? Será que essa saturação não está muito longa para o pigmento que você está usando? Quantas vezes você está fazendo repasse de fios? Tem algumas coisas, porque eu acredito, eu não conheço o pigmento Gama, mas eu acredito que sejam pigmentos orgânicos. Se for isso, a gente tem que trabalhar eles de uma maneira um pouquinho diferente e isso também vai contribuir para essa fixação. A gente tem que acertar, a gente ouve muito falar sobre camada correta da pele. A camada correta é muito sutil e superficial. E a gente pode até acertar essa camada. Só que se a gente criar lesão nessa pele, a gente vai ter vários problemas a curto prazo, que é o retoque, e a médio e longo prazo, que são a vida útil dessa micropigmentação. Né? Então, se ela vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente fala muito com a cliente, a gente fala muito sobre a micropigmentação durar de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio. Mas a gente sabe que a micropigmentação vai acompanhar ela por mais tempo. Então, se a gente tem um pigmento que escurece, eu acredito, Flávia, que tem a ver sim com a maneira de implantar esse pigmento, tá? E de saturar ele depois na pele. Gente, tudo isso são coisas que a gente tem que desenvolver para conseguir essa qualidade a longo prazo. Não é só a gente fazer a micropigmentação e entregar a cliente. A gente tem que fazer a micropigmentação e cuidar dela, né? Saber o que está acontecendo com ela nos meses que seguem e nos anos que seguem também. Então aí também tem a ver com a gente reter a nossa cliente para conseguir sempre ver como é que está caminhando o processo dela. Vou dar um problema na conexão.
Ai, que pena. A gente tá com um probleminha na conexão. Pode continuar. Vamos lá. Então é isso, gente. Eu fui entendendo com o passar dos anos e com o volume de clientes que eu passei a atender e das modelos que eu fiz e faço ainda, fui entendendo o que é que eu precisava refinar na micropigmentação para chegar num resultado como o de hoje. Fios finíssimos que fixam só com uma passada. Eu não repasso fios e no retoque eu também não repasso. Eu só refaço os fios que apagaram. Então, às vezes, um pontinho ou outro. Então, se a cliente deita bastante de um dos lados, é comum que uma cauda venha mais desbotada que a outra. O início também é comum que ele venha desbotado um pouquinho por causa da diferença de espessura da pele. Eu particularmente gosto dos fios do início mais delicados, eu acredito que isso imprime naturalidade. Então a gente pode ter uma sobrancelha mais delineada como um todo, mas a gente mantendo esse início mais leve. Isso tem a ver com a trama também. Então a gente tem todos esses elementos para a gente pensar. A gente vai ter o pigmento, a gente vai ter a coordenação desses fios, a gente vai ter os cuidados pós-micropigmentação, que tem bastante coisa aí que ao longo do tempo eu fui entendendo, fui desenvolvendo e fui testando. Eu muitas vezes falo para cliente, olha, eu vou pedir para fazer dessa maneira. E aí durante uma semana, durante os meus atendimentos, eu peço para elas fazerem uma coisa diferente. E hoje eu cheguei num protocolo de cicatrização, né, um protocolo pós-micropigmentação que me ajuda muito a conseguir um resultado maravilhoso. E ter essa fixação assim, ó, gente. Olha esses fios. Isso é fio super fininho, que tem praticamente a espessura do fio natural, com uma passada, com o mesmo pigmento que eu usava antes, quando eu não tinha boa fixação. É por isso que eu consigo dizer para vocês com tranquilidade. O pigmento é um desses pilares, mas não é só o pigmento que vai garantir a sua fixação. A gente tem que conseguir ajustar várias coisas. Só o pigmento sozinho, ele não vai atender a cliente, ele não vai fazer o fio, não sei o que, ele vai ficar lá dentro do fresquinho quietinho. Então a gente tem que ter a responsabilidade e assumir o controle dessa situação. Falar o que é que eu posso mudar, o que eu posso mexer na maneira de trabalhar para conseguir fios assim. E eu vou dizer para você que tem muito ajuste que a gente vai construindo, vai constituindo para conseguir parar de botar a culpa na cliente, parar de botar a culpa no pigmento, botar a culpa na lâmina. Gente, ó, eu tô falando isso, mas não quer dizer que a gente vai usar coisa porcaria, pelo contrário. A gente trabalha aqui, eu trabalho só com aquilo que eu acredito que existe de melhor no mundo. E esse acredito, não sou só eu. Existe um consenso de que esses materiais são os melhores materiais do mundo. Mas eu posso dizer para vocês com tranquilidade que há 1 ano e meio atrás eu não tinha um resultado como esse, mas eu já usava 1 ano e meio, não. Deixa eu pensar quando eu comecei a usar a FI. Quando eu comecei a usar a FI foi em 2018, 2019. Foi que eu comecei a usar a Fibrows. Antes disso eu usei Love, eu usei RB, eu usei Color Source e encontrei a FI. E a FI foi o melhor pigmento que eu trabalhei, mas eu entendi que eu precisei trabalhar todo esse tempo, né? Foi uma jornada. O tema de hoje chama jornada justamente por isso. Foi bastante tempo tentando até eu entender quantos elementos eu precisava para conseguir uma fixação como essa, de fios que fixam em uma passada só, que ficam super fininhos, que tem uma nitidez muito boa e uma fidelidade da cor também muito boa. Eu precisei desenvolver vários aspectos e hoje esse é o resultado que eu consigo entregar para minha cliente. E aí eu vou falar para vocês, eu tive
acho que há 1 mês e meio atrás, um caso de uma cliente que não teve boa fixação. E ela ficou muito chateada, ela falou pra mim, eu estou assustada porque eu não tive boa fixação. E eu falei com muita tranquilidade, isso pode ter a ver com a sua pele ou com o pós que você fez, como você cuidou da sua micropigmentação. Por que é que eu pude falar isso com tanta tranquilidade para ela? Porque eu tenho uma amostragem muito boa de como é a minha fixação. Hoje a minha fixação não me preocupa mais. O retoque já não tira mais o meu sono como tirava antes. Então eu falei para ela, olha, a gente vai refazer a sua micropigmentação. Eu deixo um espaço para o retoque e para a micropigmentação diferentes. Eu deixo na minha agenda 1 hora para o retoque e 2 horas para a micropigmentação. Porque na micro a gente vai ter que criar o desenho, a gente vai ter que fazer o design, vai mostrar para a cliente vai conversar com a gente, enfim. A gente vai fazer todo esse processo para ajustar o formato, para a gente começar então a fazer a micropigmentação. Ela vai preencher ficha e tudo mais, então na minha agenda eu separo 2 horas. O retoque é para eu receber uma cliente feliz, que vai bater papo comigo durante 1 hora, vou limpar a sobrancelha dela e vou repassar os fiozinhos que ficaram ou muito apagadinhos ou aquele um ou outro que apagou. Eu não vou ter que fazer uma sobrancelha inteira de novo, então 1 hora, perfeito, tá? Mais do que suficiente para eu fazer esse retoque. Ela tinha vindo, aquela cliente que não teve boa fixação, ela tinha vindo para um retoque, 1 hora. Como eu ia precisar refazer, sei lá, 90% da micro dela, eu falei, vamos reagendar o horário para eu poder te atender com calma, com atenção, da maneira que você merece e pra gente refazer a sua micropigmentação. Isso a gente pode fazer no retoque. Depois do retoque incluso, acabou, tá? Se a cliente não cuidou direito ou se a pele dela não tem boa absorção do pigmento, aí é uma nova micropigmentação. Mas eu só pude falar isso pra ela porque eu sabia do restante dos meus atendimentos. Se em 100 atendimentos eu tenho um que acontece isso, não é um problema da minha técnica. Ela pode ser que tenha feito o pós errado, não seguiu as orientações, ou pode ser que ela tenha tomado algum medicamento que prejudicou a fixação do procedimento. Lá atrás falavam muito que tomar anti-inflamatório atrapalhava a micropigmentação. Eu fiquei pensando comigo, será que atrapalha mesmo? Mas isso eu falo mais pra frente, pra eu não me perder nessas coisas. Enfim, a cliente chegou pra mim com uma fixação ruim e chegou triste, chegou chateada. Se eu tenho uma boa amostragem, eu posso ficar tranquila em falar pra ela que isso tá dentro dos fatores que a gente não tem controle, que são as características da pele ou a questão do pós. O pós é fundamental para a gente conseguir um resultado muito bom. A gente tem todos esses elementos e o pós precisa ser bem realizado. Então, quando vocês falarem com a cliente de vocês, antes eu falava, olha só, passa a pomadinha e nananã. Hoje eu explico, eu paro na frente dela, explico uma série de coisas. E o que eu falo para ela que é fundamental você fez um investimento, você investiu na sua micropigmentação, tanto financeiramente quanto emocionalmente. A gente precisa se conectar para ela entender que ela também tem que fazer a parte dela para conseguir esse resultado excelente. Você vai colher os frutos do seu investimento se você seguir aqui, isso que eu desenvolvi e que você vai fazer na sua casa para finalizar esse processo. E aí você vai parar de falar para a cliente, mas é a sua pele que não fixa. Porque se ela seguir isso, e você vai ser muito clara falando para ela, segue esse passo a passo que você vai ter um resultado excelente. A mesma coisa serve para nós, micropigmentadoras, naquilo que diz respeito à nossa parte do trabalho. A nossa parte do trabalho é desenvolver essa habilidade, aprender tudo que eu tive que aprender ao longo dos anos, que é
a maneira de coordenar esse movimento, que é a forma correta de implantar o pigmento, qual é a profundidade, como segurar o tebore, como apoiar as mãos no rosto da cliente. A gente tem que ajustar todos esses elementos para conseguir um fiozinho desse aqui, que todo mundo fica doido vendo fio. Olha só essa fixação. Gente, isso não me tira o sono. Isso me deixa contente, feliz e realizada. Na hora que a cliente chega pro retoque, aqui no estúdio a gente tem um corredor. Depois eu vou mostrar para vocês como que é o nosso espaço de atendimento. A gente tem um corredor, tem algumas salas. Eu atendo na sala lá do fundo. Então, da recepção, caminhando até o fundo da casa, eu venho sorrindo, perguntando para minha cliente: e aí, como foi? Tá feliz? Porque eu já me sinto tranquila. Aquilo que me tirava o sono antes, que me deixava angustiada, aflita, meu Deus, a cliente vai chegar insatisfeita porque eu tô insatisfeita. Hoje não existe mais. Hoje eu já chego confiante de que a minha cliente está satisfeita, porque eu vou ficar satisfeita com o resultado que eu vou tomar contato ali na hora que ela deitar na minha maca. Gente, alguém tem perguntas? Alguém quer compartilhar alguma experiência aí que teve ao longo desse período de micropigmentação? Vocês são micropigmentadoras já faz tempo? Oi, Lu, tô vendo que você tá aqui. Oi, Lê, obrigada pela presença de vocês. Eu quero saber de vocês, como que é o momento do retoque, como é que vocês se sentem? Quem não quiser falar por aqui, me manda depois por direct. Como que é para você fazer um retoque? Como que você se sente quando você recebe um retoque de micropigmentação? Te tira o sono como era lá atrás ou é bacana receber a sua cliente? Como é que é essa história? Deixa eu ver, Flávia, eu faço micro há 4 anos e ainda não consegui chegar à tão sonhada fixação perfeita. Então fica aqui com a gente, vem acompanhando, porque tem muita coisa pra gente desenvolver nesse sentido, muita coisa pra gente compreender. Gente, fazer a sobrancelha inteira, a sobrancelha inteira é muito desafiador, às vezes a gente fica muito triste. E terceiro retoque é algo que a gente não deve fazer. A gente não deve fazer porque isso já não está mais incluso no nosso serviço. Por isso que a gente tem que acertar lá no começo, senão a gente fica fazendo retrabalho. E retrabalho, e a nossa hora de atendimento deixa de ter valor, né? Se a gente tem que atender a mesma cliente várias vezes, sem cobrar por esse momento, a gente está botando o nosso tempo pelo ralo, porque a gente tem toda a estrutura para manter. Se a gente atende sem cobrar, porque o terceiro retoque ele não está incluso no valor da sua micropigmentação. Além dele partir o nosso coração, a cliente também está ali chateada. E isso tem um custo para a nossa estrutura. A nossa estrutura precisa que a gente esteja produzindo. Então, a gente tem que otimizar. O valor que a gente cobra pela nossa micropigmentação, ele está relacionado a isso. Por isso que eu vejo também muitas profissionais que trabalham, mas não conseguem levar um dinheiro para casa. Porque esse valor ou não está bem montado, ou não está bem estruturado, ou então o serviço não está sendo executado de maneira otimizada, né, de maneira correta, para que você não perca o seu tempo fazendo um retrabalho. Isso é muito desafiador, é muito difícil. Então, Flávia, fica por aí que vai ter bastante coisa que eu acredito que vai te ajudar. E se você quiser me chamar no direct, eu tô aí, pode chamar e eu vou te ajudar no que for possível, tá bom? Gente, mais alguém quer me contar alguma coisa? Quanto tempo tá na área? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente falou hoje sobre essa jornada da micropigmentação, a jornada da fixação excelente de fios finíssimos que fixam com uma passada. Foram alguns anos até eu conseguir elaborar
tudo isso e hoje eu chego feliz num retoque, sabendo que a minha cliente vai estar satisfeita e que eu também vou estar satisfeita e realizada. São alguns pilares e ao longo das próximas lives a gente vai falar mais sobre esse tema e eu conto com a presença de vocês. Obrigada por estarem aqui hoje, um beijo e até a próxima!